Agora a gente vai falar mal de Berlim, né? O que a gente odeia ódio, em raiva, Berlim. ódio, fúria. Muito obrigado por clicar nesse vídeo dentre tantos outros vídeos aqui no YouTube. E hoje, polêmica. Sim, a gente pediu perguntas pro Alemanizando Responde. Na verdade, a gente pediu já o título do vídeo. A gente pediu pra vocês mandarem pra gente clickbaits. E a gente escolheu o clickbait da Fá Cruz, que é um clássico do YouTube. O que ninguém te conta sobre Berlim. Uau! Hoje é um Alemanizando Responde, então nós vamos responder várias perguntas que falam coisas positivas sobre Berlim, mas também para trazer a polêmica, para trazer o caos e a discórdia, falaremos de coisas negativas de Berlim também. E se você veio só pelo título, só pelo clickbait, já vai assistindo aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Daqui a pouco a gente vai chegar na negatividade, mas por enquanto vamos falar de coisa boa. E a primeira pergunta é sobre amizade, uma coisa boa, mas a nossa resposta vai ser um pouco negativa, de certa forma. A pergunta é se a gente já fez alguma amizade aqui em Berlim por causa de algum motivo peculiar. Bom, já faz uns bons 6 anos, né, que o querido David Bowie veio a falecer. A gente não fez amizade com o David Bowie, né, a gente nunca conheceu ele, mas por conta disso a gente acabou criando uma conexão muito boa com, né, a galera do Fotostrasse, né, praticamente o Felipe, que a gente dá rolê até hoje, virou nosso grande amigo. Inclusive ele aparece constantemente em vídeos do Alemanizando, e isso até virou um certo meme, né, lá no Twitter tem uma conta do Twitter que faz questão de contar quantas vezes o Felipe aparece nos vídeos. E isso só aconteceu, então a gente só conheceu ele e as pessoas que vêm junto com ele, porque o Bowie morreu e o Rodrigo falou, vamos gravar um vídeo sobre o Bowie em Berlim. E aí ele procurou no Google lá e tinha um post maravilhoso do Fotostrasse sobre lugares aqui em Berlim que tem a ver com Bowie, lugares onde ele morou, onde ele gravou disco e tudo mais. E aí a gente convidou eles pra gravar com a gente esse vídeo. Então se o Bowie ainda estivesse vivo, talvez essa amizade não existisse de forma alguma. É verdade. E a segunda pergunta é, ao mudarem de país, perceberam muita diferença em relação ao silêncio nas ruas e no transporte público? Bastante. Aqui o transporte público em geral costuma ser bastante silencioso. E as ruas também, e os parques também, todos os lugares são bem silenciosos. A gente já falou sobre isso em outros Alemanizando Responde, em outros vídeos, né? É um silêncio que eu acho bem agradável, assim. Tu anda no metrô e as pessoas, em geral, estão ali fazendo as suas coisas em silêncio, né? Estão no celular, estão conversando baixinho, não é aquela zoeira. Dificilmente tem zoeira durante o dia no metrô. À noite é outra história, mas à noite o metrô vira uma festa. Sim, se tu vai pegar o 8 às 3 da manhã, vai ser outra situação. E também tem uma outra coisa que é bem particular daqui, né? Que quebra um pouco esse silêncio, que são as sirenes, que elas são muito altas. Mas isso é uma questão de necessidade, de regra, né? Não tem nada a ver com eles quererem encher o saco. Eu tenho a impressão também que a gente tem essa impressão que é tão alta justamente porque todo o resto é tão silencioso. Talvez se fosse essa mesma ambulância num lugar mais barulhento, não agrediria tanto os ouvidos, porque tudo é um grande barulho. Talvez, mas é uma bem teoria alto. que eu tenho. Não, é bem alto sim, mas eu acho que ela só é tão impactante porque o resto é bem silencioso. Não sei, deixa aí nos comentários se você acha. E aí, falando sobre o metrô, barulhento ou não, a próxima pergunta é qual é a nossa linha de metrô favorita, que é uma pergunta bem aleatória, mas estamos aqui para responder todas as aleatoriedades que vocês mandarem na nossa direção. Muito bem. Linha de metrô favorita é a U1, a primeira. Eles começaram muito bem, eu diria. Foi a primeira que eles fizeram, já começaram assim com o pé direito, e eu gosto dela particularmente porque ela passa por cima da Oberbaumbrücke, né? Então ela é muito bonita. Sempre que passa aquele trenzinho assim por cima da ponte, eu acho a coisa mais bonitinha, me traz uma grande alegria, mas eu raramente ando no 1, para ser bem honesto, então não é como se ela fosse a mais útil para mim, mas é muito bonita, então ela se torna a minha favorita. É agradável porque é um metrô que passa fora da terra, né? Então, não é em geral tem uma vista bonita e Exato. tudo mais. E nessa mesma energia, eu diria que o meu metrô favorito é o S-Bahn, tanto as linhas que vão de norte a sul, S1, S2, S25 e blá blá blá, quanto as que vão de leste a oeste, né, que é o S13, S7, S5 S9 e lá, porque eu acho muito útil. Eu gosto desse X, eu acho que atravessa bem a cidade, é um trem que também vai por cima da terra, o S-Bahn é mais espaçoso que o U-Bahn, então eu acho mais agradável, eu tenho um problema grave com claustrofobia, vai por cima da terra, mais espaçoso e conecta tudo que eu quero da cidade. Se eu puder sempre morar nessa cruz, estarei satisfeita. E a próxima pergunta é, qual é a estação do ano favorita de vocês? Pra mim é o final da primavera e o outono inteiro. Agora, por exemplo, é o final da primavera e a gente tá aqui, bem de boa. Vocês não estão vendo, mas são 7h30 e tem sol alto ainda, né? Que é uma coisa bem louca. E isso é muito agradável
agradável, não tá tão quente ainda, principalmente nessa hora, e também não tá um frio que não dê pra ficar sentado assim no parque por horas a fio, apesar de que você sabe que a gente faz isso. Que a gente já tem vídeos, né, mas não responde sentado na beira da água lá com 0 graus. É verdade. Eu concordo, meia estação é o que há. Eu acho que meia estação é perfeito. Eu não tenho muito problema com o início da primavera também, porque eu, felizmente, não sofro de alergias. Para quem sofre de alergia, a primavera pode ser bem mais complicada. E justamente nesse clima aí, a próxima pergunta é: o que tem de melhor para fazer na primavera berlinense? Eu acho que é o momento ideal de fazer tudo que a gente sempre faz, que é estar na rua. Ficar na rua, curtir os parques, curtir a rua, começar a fazer churrasquinho, ficar na beira do canal bebendo cervejinha, jogar ping-pong, ficar tirando foto dos prédios, enfim, ficar na rua, sair, curtir, sabe? Ficar realmente aproveitando esses belos dias, até porque ainda não vai estar tão quente, vai ser muito agradável, e eu acho massa. Eu acho perfeito. A gente, como eu comentei antes, a gente faz esse tipo de coisa o tempo inteiro, né? O ano inteiro, mas durante a primavera dá pra fazer isso por períodos mais longos, né? Então, por exemplo, esse domingo, não era domingo, foi segunda que era feriado. Segunda foi feriado. A gente encontrou com os amigos e daí a gente foi do lugar A ao B fazendo fotos. A gente fez uma caminhada fotográfica. Aí quando a gente viu, a gente tava numa mesa de ping-pong, e daí quando a gente viu, era meia-noite, a gente tava lá jogando ping-pong. Basicamente foi isso. Que no inverno a gente não faria tão intensamente, não tão até a meia-noite, talvez. Mas na primavera dá pra fazer. E aí é muito agradável. Ficar na rua, fazer isso que a gente tá fazendo agora de camiseta e não de 300 mil casacos. Como no primeiro Alemãozando Responde do ano. A única desvantagem dessa época do ano é que a cerveja esquenta, né? É que a gente faz essas coisas no inverno também é bom porque a cerveja fica sempre ou muito gelada ou cada vez mais fria. Então tem essa pequena vantagem do inverno, mas fora isso, realmente esses períodos longos de tempo com luz são muito bacanas. E já que é pra estar na rua passeando, nos perguntaram dicas de passeio, nos perguntaram qual é que é o melhor monumento, atração, ruína da Segunda Guerra Mundial, que é imperdível. E eu coloquei essa pergunta nesse roteiro justamente porque um dos últimos vídeos, ou o último vídeo que saiu no canal, é com marcas da Segunda Guerra Mundial. A gente mostra 15 lugares diferentes que tem marcas da guerra, né? Seja marcas de bala, marcas de bomba, ruínas, tudo mais, bunkers. Nem tudo aquilo que tá naquele vídeo é imperdível para um turista, né? É verdade. Aliás, várias coisas não Algumas fazem coisas são sentido. super longe, né? Ou não são tão interessantes visualmente, é legal de mostrar no vídeo como memória, mas não teria por que ir até lá. Tipo aquela janela baleada lá em Neukölln, não tem por que alguém pegar o metrô e ir até lá. Assim, nada contra, pode, né? Se tiver muito tempo, mas não é uma coisa imperdível, é uma janela baleada. Enfim, a pergunta não é o menos imperdível, é o mais imperdível. E o mais imperdível eu diria que é o bunker, que a gente mostra no vídeo, o último bunker, que é a Flakturm, porque além de ser um bunker da Segunda Guerra Mundial que tá lá ainda, é muito impactante, é num parque bonito, lá de cima tem uma vista bonita, a galera fica lá curtindo o dia, né, como a gente estava falando antes, vendo o pôr do sol, tudo mais, fazendo piquenique e todo esse tipo de coisa. E também dá para entrar no bunker, né, tem uma organização que faz tours guiados lá dentro e aprender mais sobre a história. Então eu acho que esse é o melhor combo, assim, que dá para aprender sobre a história, ver uma coisa impactante e também curtir a natureza e curtir a Berlim de hoje, né, não ficar só pensando na Segunda Guerra Mundial, apesar da pergunta ser sobre a Segunda Guerra Mundial. Não tem nada adicionado. Não, mentira, tem uma coisa adicionada. Depois desse vídeo, vai ver o vídeo das 15 marcas da guerra. Só clicar aqui. É só clicar. Viajar é uma maravilha, né? Mas se conectar na internet pode trazer problemas, se você não usar um sistema de VPN confiável como nossos parceiros da Surfshark. Às vezes aquele programinha delícia que você estava assistindo no seu sistema de streaming favorito só existe no Brasil. Às vezes você está viajando e lembra que tem algum parente de aniversário lá no Brasil e esses sites brasileiros de varejo não funcionam na Europa. E às vezes você está passeando todo dia, o dia inteiro e precisa acessar o seu home banking naquela Wi-Fi pública do café que você sentou para descansar. Todos esses problemas são solucionados com apenas um clique, usando a promoção da Surfshark, o melhor sistema de VPN do mundo. E a melhor notícia é que a Surfshark, além de trazer uma conexão segura e anônima, está trazendo uma promoção especial para vocês, os nossos seguidores aqui do Alemanizando. Clique no link da descrição agora mesmo para se cadastrar e ganhar 83% de desconto e 3 meses gratuitos. Acesse seu banco com segurança mesmo no Wi-Fi público, faça compras em sites brasileiros mesmo estando na Europa e continue assistindo seus programas favoritos mesmo que eles não estejam disponíveis fora do Brasil. E já que nós estamos falando de turismo, a próxima pergunta é sobre isso, como é viver numa cidade que atrai tantos turistas, né? Uma cidade turística. Nos afeta de alguma maneira? Então, a gente tem uma resposta peculiar para isso, nos afeta, entre aspas, porque como a gente é conhecido no YouTube, tendo tantos turistas aqui em Berlim, vira e mexe a gente é reconhecido na rua, que é uma coisa engraçada, né? E as pessoas estão lá no Brasil tentando pesquisar o que fazer na Alemanha na sua viagem, e daí tem a gente lá, e aí a pessoa tá na rua e encontra a gente lá.
agora, por exemplo, 10 minutos atrás, a gente estava chegando aqui nesse parque que a gente está gravando. E a gente foi reconhecido por uma família, a família do Acre. É verdade, abraços pro Acre. Abraço pro Acre. E eles falaram para mandar abraço para a família do Acre. E foi bem aleatório, né? Que a gente estava aqui se preparando para gravar e eles estavam passando nesse parque que não é necessariamente turístico. Mas um pouco. Na verdade, esse parque aqui a gente até fala no vídeo das marcas da guerra. Porque a gente menciona. Durante a Segunda Guerra Mundial tinha um triângulo de bunkers que protegiam a cidade, bunkers antiaéreos. E um desses bunkers é aqui, né? A gente tá no Volkspark Friedrichshain hoje, por mais que aqui a gente tá, não tem nada muito marcante, mas a gente só sentou na sombrinha aqui pra ficar tranquilo, né? E dito isso, né, se você nos vê passeando pela rua, pode dar oi, a gente tira foto, a gente é bem bonzinho. Eu fico feliz quando as pessoas reconhecem e me dão oi, eu acho bem legal, assim, me sinto feliz. Mas aí depende muito, né? No nosso dia a dia não muda muito a nossa vida se tem turistas ou não tem na cidade. Em geral, a nossa vida e o que os turistas fazem não costuma cruzar caminhos, assim, né? A gente vive uma vida nas áreas residenciais, nos parques e tal, né? A gente mora aqui, então a gente não fica o tempo todo indo Na verdade, a gente vai bastante no portão. Na verdade. Eu tava pensando, a gente vai muito mais do que a média das pessoas. Mas quando a gente vai no portão, a gente vai lá, sei lá, meia-noite. A gente costuma ir de madrugada. Aí não tem ninguém. Eu não sei porquê, mas a gente tá sempre de madrugada no portão. Enfim. Bom. Mas em geral, a nossa vida não cruza muito com questões turísticas, então não é tão afetada assim. Então, uma última pergunta aqui bem agradável, antes da gente chegar na polêmica do vídeo, né? Que eu sei que vocês estão ansiosos. E a pergunta é: qual é a característica de Berlim que mais nos agrada, né? E isso eu acho que vem daquele último Alemanzando Responde, que a gente ofendeu aí metade do país falando mal de Munique, metade do Brasil, metade da Alemanha, todo mundo ficou nervoso que a gente falou mal de Munique, e a gente não falou mal de Munique. A gente não falou mal de Munique. Sim, a gente só falou que a gente não quer morar lá, né? É simples, eu também não quero morar em, sei lá, Sydney, eu também não quero morar em Buenos Aires. Tem vários lugares que eu não quero morar e não acho que seja uma cidade problemática. Bem, a pergunta é, o que mais nos agrada em Berlim? Se a gente vai ficar reclamando de Munique, o que é que tem de bom em Berlim, então? Na verdade, várias coisas que são boas em Berlim também são boas em Munique. Bom ponto. Que é tipo esse estilo de vida bem tranquilo que tem aqui na Alemanha, né? De poder vir para um parque, é tudo bem seguro, é fácil de ir numa lojinha comprar uma cerveja gelada e vai ser baratinho. Então tu pode fazer várias coisas, tu pode ter um ótimo dia sem gastar muito ou sem gastar, sabe? Só passear pela cidade já é super agradável. Então esse estilo de vida bem leve é uma coisa que nos agrada muito. Uma coisa que se destaca em Berlim, na nossa opinião, é a diversidade de culturas, de restaurantes, de coisa para fazer. É uma cidade maior, é uma cidade com várias personalidades. Berlim não é uma só, né? Berlim tem vários aspectos diferentes. Berlim foi dividida ao meio por décadas, então ela tem arquiteturas muito diferentes, ela tem realmente estilos de vida muito diferentes, dependendo do bairro que tu vai. Então eu acho isso muito legal e a gente fica indo de um bairro para o outro, a gente nunca fica num lugar só, a gente está sempre pipocando para lá e para cá. A gente não tem problema de sentar no trem por meia hora, 45 minutos, atravessar a cidade e ver um lugar diferente. Então esse tipo de coisa é o que a gente faz, é assim que a gente vive e é por isso que a gente gosta de estar aqui. Então, Berlim é uma cidade muito grande, que dá para atravessar a cidade em 40 minutos e fazer coisas bem diferentes. A gente pode listar o que a gente fez nesse final de semana. Esse final de semana foi um final de semana estendido aqui em Berlim. Então foram 4 dias, né? Então a gente começou bem já na sexta-feira depois do trabalho e a gente foi fazer uma coisa que talvez nem se pense muito quando pensa em Berlim. A gente foi numa degustação de vinhos em Mitte. Então a gente foi lá no restaurante italiano degustar vinhos, né, meninas? Muito chiques. Itália. E aí depois a gente caminhou um pouco lá por Mitte e tal, e aí a gente foi no portão de Brandenburgo meia-noite. Depois de ver um vinho, dá uma vontade de ver o portão de Brandenburgo. Aí no sábado a gente ficou em casa o dia inteiro, né? Sim, fiquei jogando Zelda. A gente precisava descansar também. Precisava jogar Zelda, né? Precisava salvar a Irule, gente. Coitado, né? O Ganon de novo acordou. E aí no domingo a gente se separou por algumas horas porque o Rodrigo precisava continuar salvando a princesa Zelda. E eu tinha marcado um passeio guiado com uma amiga, né? A gente foi fazer com a guia, né? Sobre Berlim colonial, né? Sobre a colonização da África, que a Alemanha participou disso também, e sobre como Berlim se descoloniza hoje em dia, né? Então foi um tour bem interessante. E esse tour é em Wedding, né? No quarteirão africano que tem lá no norte da cidade. Aí o que a gente fez foi que a gente foi praticamente caminhando até o Mitte. A gente foi até lá à beira do Spree para fazer aquela caminhada fotográfica. Porque daí eu também saí de casa, fui caminhando até Janowitzbrück, daí encontrei meus amigos lá, daí a gente começou a tirar foto e tal, a gente viu uns outros prédios, que o Felipe ainda tá atrás de outros prédios que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, também são marcas da guerra, porque ele vai escrever o artigo dele lá no Fotostrasse. Então a gente viu esses lugares também, depois a gente se encontrou na rua, aí a gente continuou o caminho, aí depois a gente achou aquela mesa de ping-pong, ficou jogando ping-pong, até na terceira a gente voltou pra casa. Aí na segunda-feira ainda era feriado aqui, e aí a gente tava tendo o Carnaval das Culturas aqui em Berlim, né? Que inclusive quando a gente tava falando antes das estações, eu esqueci que eu ia falar isso, né? Mas um problema que eu tenho com o verão aqui, com as épocas mais quentes, é que é a época que tem a maior parte dos eventos legais, né? Todo mundo quer estar na rua no verão, mas eu não quero.
Daí muita gente pergunta por que a gente não tem vídeo do Carnaval das Culturas, né? E a gente não tem vídeo do Carnaval das Culturas porque o Carnaval das Culturas é sempre um dia que tá fazendo 200 milhões de graus com sol e aí eu não tenho muita energia pra gravar não, gente. Não vou negar que tem vários eventos aí rolando. Agora esse final de semana vai ter aquele pra andar de bike na Autobahn. Ah, é verdade. E aí se é pra estar andando a 30 graus na estrada, com asfalto, no olho do sol, de bike... Ah, mas a Autobahn não é asfalto, é concreto. É concreto, mas é quente igual, né? E eles tiram os carros, né? É fechado, não vai ter carro, vai ter só bike. É um evento muito legal, eu tenho certeza, mas se ele fosse em outubro, eu iria. Se o Carnaval das Culturas fosse em fevereiro, como é o Carnaval do Brasil... Verdade. Tem muito evento no verão. Tem que espalhar melhor isso aí. Tem que espalhar direito. Tem que ser... Carnaval em fevereiro, que nem no Brasil. Isso, aí no escuro, sim. Caipirinha bem gelado, no frio, perfeito. Por que eu tô falando isso mesmo? Ah, sim, porque daí na segunda-feira a gente foi no Carnaval das Culturas. Sim, fomos. E aí a gente almoçou, e daí a gente encontrou vários de vocês também, dos alemanizantes. E aí a gente comeu várias comidas do mundo inteiro. E o Carnaval das Culturas é em Kreuzberg, né? Então mais um outro distrito de Berlim que a gente tava por aí, indo pra lá e pra cá, fazendo mil coisas. Vocês veem que todas essas coisas foram na rua e todos esses dias que a gente fez todas essas coisas, a gente só pagou pra comer, basicamente. Bom, eu paguei o passeio guiado que eu fiz com o pessoal da Descolonialize Berlim. Mas enfim, dá pra fazer muita coisa de graça em Berlim. É isso que a gente gosta dessa cidade, que é ficar o dia inteiro na rua sem precisar estar consumindo pra se divertir. Basicamente é essa a ideia, assim. Por mais que eu tenha começado essa discussão falando de Munique, eu não tô dizendo que Munique precisa, tá, gente? O bullying de Munique já acabou. Exato, como eu comentei, dá pra fazer essas coisas em vários lugares também, não Munique só em Berlim. Também tem parque, dá tem pra fazer lá isso em Bremen, em Colônia, em Hannover, dá pra fazer isso. Isso é uma coisa bem alemã e dizer que isso é uma coisa alemã também não é dizer que não é assim em outros lugares, né? Então assim... Aposto que dá pra fazer também na Espanha, na França, etc. No Brasil também deve dar, enfim, a gente não tá falando mal de lugar nenhum nesse vídeo aqui, a gente tava falando mal de Munique no vídeo anterior, só pelo caos. Agora a gente vai falar mal de Berlim, né? Porque a próxima pergunta, finalmente a gente chega na pergunta: qual é a coisa que a gente mais odeia em Berlim? Que é claro que, como eu pedi clickbait, as pessoas já mandaram, né, com termos fortíssimos. O que a gente odeia em Berlim? O que a gente não gosta muito de Berlim, não, o que a gente odeia em Berlim, ódio, fúria, raiva. O que a gente tem muita raiva disso aqui de Berlim? Usando este termo maravilhoso, a gente fica muito nervoso, né? A gente fica com ódio no coração quando a nossa paz é retirada. E aqui tem uma certa galera que tira a nossa paz, que é o seguinte: Berlim tem uma fama de ser uma cidade baguncinha, né? Que é mais ou menos a mesma fama que Amsterdã tem, né? As pessoas vão para Amsterdã para quê? Você sabe, pra usar drogas e pra ir no distrito da Luz Vermelha. Aqui em Berlim as pessoas vêm pra beber e fazer bagunça na rua, porque é uma cidade de ficar na rua o tempo inteiro, né? Assim como a gente tava comentando que a gente fica, as pessoas fazem isso, né? E aí tem uma galera que eleva isso a um limite muito desnecessário, né? Então, por exemplo, uma parte desse problema era, e aí eu tô generalizando milhões de graus aqui, quando vinha do Reino Unido os grupos de homens fazer despedida de solteiro. Isso aí foi uma coisa que o Brexit nos salvou. É verdade. E era muito comum, porque é muito barato. Bom, ainda é, né? Só que agora tem essas questões de visto e tal. Mas era muito barato pegar um EasyJet, né? Que é uma dessas companhias aéreas com preço bem baixo. Imagina, eu acho que a gente mesmo foi pra Londres por, sei lá, 50 euros e volta, sabe? Uma coisa... Os dois. Né? Os dois. Era muito barato. Hoje em dia nem é tão barato mais. Não é tão barato, né? Mas era muito barato. Então vinha realmente os jovens. E os jovens tinham, né, sangue no olho de fazer bagunça, né? De beber muito e de fazendo caos e destruição. O britânico já bebe muito, né? E aí, isso não sou eu que estou generalizando, isso é um fato sabido, né? E aí, no UK, uma cerveja custa o quê? 7 pounds. É uma grana. 8 libras, sei lá, 10 libras, não sei quanto custa uma cerveja, mas é muito mais que aqui. Então a galera vem pra cá com esse sangue no olho de beber e aí é tudo muito mais barato pra eles. E daí eles ficavam loucões na rua. Tanto que grande parte dos causos que eu sei de gente sendo presa na rua fazendo saudação nazista de piada, e aí a gente vai usar aqui uma aspa bem grande, né? Porque isso não é uma piada, normalmente eram eles. Enfim, então essa energia caótica da fama de Berlim, de ser um lugar de baguncinha, que pode ser uma baguncinha legal. Tem muita gente que vem pra cá e faz uma baguncinha legal, mas tem muita gente que passa dos limites, né? Não só sendo criminoso mesmo, fazendo saudação nazista, como deixando lixo e fazendo gritaria embaixo da janela da casa das pessoas e tudo mais. E isso é bem chato, assim, e é uma coisa que normalmente não acontece tanto nas outras cidades da Alemanha. Isso é uma coisa bem berlinense, né? Já que pergunta o que a gente não gosta de Berlim. Sim. E uma coisa que tá um pouco relacionada a isso também é a questão das baladas de Berlim. Eu não vou reclamar das baladas de Berlim, não tem nada para falar de baladas de Berlim. Porém, Berlim é muito conhecida pela tecneira. E isso é uma coisa que
pessoalmente a gente não gosta, né? Não é nosso estilo musical, né? Não fica, isso, não exato. vai ouvir o techno aqui agora. Não tô dizendo que não é pra você ouvir, tô dizendo que a gente não gosta. E aí é que vem a questão. Quase todo o evento aqui em Berlim, o evento vai ter um DJ ao vivo. E aí, ele vai tocar o quê? Tecneira. E aí, por exemplo, acho que o nosso último vídeo é lá no Bite Club, no evento de comidinhas de food truck, né? Começou o techno. Dá pra ouvir no vídeo que tá rolando uma tecneira, assim, da metade pro fim do vídeo. É bem bom. Esse lugar é claramente o lugar mais popular do evento, né? Sim. É o único que tem essa fila gigante. Porque e a galera o curte, evento né? é isso. Exato, a gente que não curte. Né? Exato, não é o nosso rolê só, né? Mas as pessoas aí, estão lá, tipo, boladora. No final de semana a gente tava naquela caminhada lá que a gente já falou várias vezes. Daí uma amiga falou: olha lá que legal aquele lugar ali, uma prainha, a gente podia sentar na beira do spray. Mas tem o DJ tocando techno. E daí foi daí que eu pensei, vou falar no vídeo essa parte aí, porque realmente tem várias histórias de coisas com o DJ. Teve um outro dia que tinha um evento que parecia ótimo. Mandei no nosso grupo de amigos lá. Aí um leu com atenção e falou assim: olha, esse evento parece ótimo, mas eles estão chamando a atenção que tem o DJ tocando. Então vamos no outro dia. Então daí a gente acaba não indo. Ou quando no meu aniversário esse ano, os amigos fizeram uma vaquinha. Pra ir num restaurante super chique. Era um restaurante, tipo, né, Michelin, mas ele é hype. Aí eles, vou reservar aqui um dia. Aí, sei lá, quinta-feira era o dia com techno. Tinha lá, todas as quintas-feiras é o melhor dia pra vir no nosso restaurante, porque tem o DJ tocando ao vivo. Eu falei, meu Deus, eu quase reservei pra quinta-feira, imagina se não tivesse. Tinha que comer até mais rápido, né? Já fica no ritmo ali, assim. Mas isso é só uma questão de gosto pessoal, né? Como a gente tá falando antes. Não é que isso é ruim de Berlim. Isso é uma coisa que a gente não gosta de Berlim, né? Eu prefiro o doce som do silêncio e de pessoas conversando, né? Mas essa sou eu. Ou a gente coloca a nossa caixinha bem pequenininha, JBL, do lado da mesinha de ping-pong, coloca uns hitzinhos ali, meio rádio continental, fica tocando umas músicas bem na paz, assim, né? Nem sem ser alto demais, nem nada. Mas enfim, isso é uma questão bem pessoal. Uma outra coisa que é bem chata também nesse ritmo de baguncinha e de DJ, é que aqui em Berlim tem muita gente que faz festa de apartamento, né? E isso é meio normalizado, de demais, certa forma. Né? Eu acho esquisito, eu não entendo muito bem como isso pode ser tão normalizado, que é, tipo, tem gente que coloca todos os móveis da sua própria casa pra parede e chama todo mundo, deixa a porta do apartamento aberta. Tipo, não é uma festinha com a família, com os amigos, é tipo uma galera, assim. É uma balada dentro de casa. Com aquelas caixas de som gigante. E aí, às vezes, eles até, né, quando eles querem ser mais, tipo, educados, eles avisam os vizinhos, olha, querido vizinho. Vai rolar balada. Vai rolar balada e tal, mas vai ser só dessa vez, sabe? Não precisa chamar a polícia, porque né, tu tem direito de chamar a polícia depois de certo momento, né? Quando tá muito alto o som. Então, eles tentam fazer, né, essa gentileza, assim, de serem gentis pra criar um ambiente de amizade, pra não... Ou então, não se importam e fazem igual. Também acontece. A gente tem um amigo que tem muitos problemas com o vizinho de cima que não se importa e faz igual. É. E aí, quando a polícia finalmente vai lá, eles baixam o volume, tipo, desculpa, seu policial. Não notei. Não notei que tava fazendo uma balada com 80 pessoas no É. apartamento. Então isso eu acho bem chato. E daí, claro, que a gente parece uns chato aqui agora falando, mas essa questão da galera que vem pra cá só pra bagunçar e as baladas de apartamento, eu acho que passa do limite. Fazer uma baguncinha, fazer uma festinha é sempre show, mas passar do limite não. E a questão do DJ na festa realmente é uma questão de gosto pessoal. Claro, daí né? a gente sabe, a gente fica de olho só. Né? A gente não tá tentando ser o velho chato interrompendo a balada das pessoas. Não. Né? Só se for a balada do apartamento em cima do nosso. Aí eu quero interromper mesmo, eu vou ligar pra polícia. É. Mas felizmente em cima da gente mora um senhor de 200 anos. Mas ele não vai fazer balada. Mas ele pisa muito alto. Ele pisa, ele marcha dentro de casa. Ele marcha dentro de casa. Mas isso é uma outra história. E aí a próxima pergunta é muito maravilhosa, que eu coloquei aqui no vídeo só pelo caos, que é uma pergunta que tá lá no Twitter faz um tempão, que é se a gente já foi no Tecno Berlinense e se a gente gosta. Bom, a gente não precisa ir, porque ele vem até a gente, né? Então a gente já esteve presente na presença do Tecno múltiplas vezes, porque ele acaba dando as caras em vários eventos. E agora, mudando um pouco a marcha, a próxima pergunta é: em que ocasiões você usa o alemão no dia a dia? A gente fala alemão bastante, assim, na nossa rotina, no nosso cotidiano. E essa é uma pergunta que a gente vai ter respostas bem diferentes aqui, porque eu não gosto de falar com pessoas. Então, sempre que eu puder não falar com pessoas ou falar o mínimo, eu vou fazê-lo. Eu posso passar semanas sem falar com estranhos, né? Então, assim, eu vou no supermercado, claro, eu falo hallo, danke, né? Mas eu não fico batendo papo com caixa, nem com a pessoa sei lá, se eu vou pedir um queijo no balcão, eu só, né, peço o queijo. E daí é um uso muito básico do alemão, uma troca muito pequena, né? Eu não tenho muito por que ficar falando alemão com pessoas, porque eu trabalho com clientes internacionais, então normalmente as pessoas vêm falar com a gente em inglês mesmo, ou em português, se for a galera do Brasil. Então eu não tenho muito, assim, eu não sei em que momento eu ia estar falando com pessoas alemãs em alemão, porque é isso, né? Eu não fico batendo papo com o vizinho, seja aqui, seja no Brasil, não importa, não é pelo idioma, né? Esse é o meu ponto.
Eu dificilmente puxo assunto, mas as pessoas estão constantemente puxando assunto comigo. Tenho, acho que uma cara de muitos amigos, né? Não é uma cara de poucos amigos, é uma cara de muitos amigos. Então as pessoas, né, quando eu vou pegar a caixa no vizinho, ele vai conversar comigo, vai contar da rotina dele, daí eu vou responder, claro, vou conversar um pouco sobre o que tá rolando e tal, falar amenidades. Tipo, na fila do supermercado, essa semana fui pegar só 2 itens, daí o senhorzinho, pode passar na minha frente. Muito obrigado, senhor. Tudo bem. Daí conversa também, fala umas amenidades. Aí outro dia eu tava jogando ping-pong, daí chegou um senhor, posso jogar? Pode, você pode jogar ping-pong com ele. Ele jogava super bem e tal, daí enquanto a gente tava jogando, ele contou toda a história da Polônia, que ele veio da Polônia e tal. Daí a gente foi conversando sobre a história da Polônia. Enfim, aí as pessoas na vida ficam conversando comigo e eu dou papo, porque eu, sei lá, eu gosto de falar com as pessoas, eu acho que é um bom treino também. Daí eu fico lá conversando em alemão, essas pequenices. Então, quando vem uma pessoa fazer um serviço em casa, verificar se o aquecimento tá tudo certo, boas-vindas. Isso é bem comum, né? Sempre tá vindo gente em casa ver se tá tudo certo no apartamento. Se a água tá certa, que eles mandam as pessoas. Eles têm muitas revisões de coisas. Todo ano eles mandam alguém, aí vai, recebe, responde. No trabalho, né? Às vezes eu vou no escritório, aí o escritório, claro, muita gente fala inglês, eu costumo trabalhar em inglês mesmo, mas às vezes vai ter 2 colegas falando em alemão, eu gosto de poder entender e poder conversar um pouco também, né? Tipo, inteirar do assunto, assim. Então são nesses momentos que eu fico conversando em alemão com as pessoas, assim. Ou aleatoriedades da vida, um pouquinho no trabalho, ou essas questões, assim, realmente práticas do dia a dia com prestadores de serviço. E aí a última pergunta desse vídeo tem um pouco a ver com falar alemão ou não, mas a resposta, assim como a anterior, a minha, vai ser invariável qual é o idioma que está em debate, pois a pergunta da moça é sobre cinema, né? Como é que é o cinema aqui em Berlim, se aqui a gente tem filmes dublados ou se a gente tem filmes com áudio original, né? Eu tô dizendo que pra mim a resposta não muda muito porque eu me recuso a assistir coisas dubladas em qualquer idioma, mesmo no Brasil. Eu não vou assistir um filme com pessoas humanas. Sim, desenho animado até vai. Desenho animado até vai, mas um filme dublado que foi feito em inglês e foi traduzido para qualquer idioma, eu tô foríssima de ver coisa dublada. Mas essa não é a pergunta se eu quero ver ou não quero ver. A pergunta é como que é em Berlim. Em Berlim é bem de boa, porque Berlim é uma cidade bem internacional, né? Inclusive melhorou muito a oferta de filmes em inglês nos últimos anos, desde que a gente se mudou para cá. Tem vários cinemas que oferecem essa opção. É só ficar atento para o que está escrito depois do filme. Se tiver escrito OV, significa que é a original version, ou seja, é a versão do áudio original. Então o filme vai estar em inglês, claro, dizendo que não é um filme de Hollywood, ou americano, ou inglês, né? Porque se for um filme francês, OV significa que ele vai estar em francês. Vai estar na versão original, então vai estar em francês. Eles não costumam ter legenda, a não ser quando tem o com Mzinho U. Né, original versão mit Untertitel. Untertitel. Que umlaut, eu tô bem louca. Umlaut. Gente, eu tô com fome. Já é tarde no dia. Mas então, Untertitel, que é o subtítulo, né, que é a legenda. Então, se tiver legenda, a legenda costumariamente vai ser em alemão, que pode ser um problema se, por exemplo, você gosta de anime, que é uma coisa que eu até gosto, né, de desenho japonês, que daí o filme vai estar em japonês, na linguagem original, com legenda em alemão. Aí isso pode ser um pouco mais desafiador, né, especialmente se você não está aprendendo alemão, mas em geral em Berlim tu vai ter ótimas opções com o filme com inglês sem legenda. Então o filme vai estar na linguagem original em inglês. Mystery Goo. Well, we prefer the term ooze, but yeah. It's like more like it's just nicer. It rolls off the tongue better, yeah. Então é fácil de assistir. Eu acho que até hoje a gente viu 2 filmes que eu lembro que tava com a legenda em alemão embaixo, que foi bem surpreendente até, porque eu acho que... Não sei se foi 2, não, acho que foi uma das últimas vezes que a gente foi no cinema, que eu fiquei surpresa, falei, tem uma legenda em alemão. Isso é bom pra aprender vocabulário, né? Você vai vendo em inglês e vai lendo a legenda aí embaixo. Pra quem tá aprendendo também é bom. Um que tinha legenda em inglês, mas era porque eles falavam várias línguas no filme, era aquele do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que daí quando eles falam cantonês, daí tinha a legenda em inglês embaixo. É verdade. Não era em alemão. Mas daí eu acho que tinha os 2, não sei. Tinha os 2. Era meio bagunça, né? Que daí tinha inglês, depois tinha alemão. No John Wick também tinha a legenda em vários idiomas. Tava a coisa do John Wick e daí tinha... Enfim, tem várias possibilidades. Você pode ver as coisas dubladas em alemão, se você gosta de coisas dubladas. Não tem problema. Talvez seja bom pra praticar, né? Mas daí é filme dublado. Não, assiste um filme alemão, então. Mas vê desenho daí. Isso. Ou vê um filme alemão. Tem tantos filmes alemães. A gente tem vários vídeos sobre isso, sobre filmes e séries alemãs. Mas essa é a história, então tem todas as possibilidades. Aqui em Berlim tem vários lugares que tem o filme com a sua versão original. Eu sei que no resto da Alemanha não é tão comum, muita gente reclama. Pode deixar nos comentários, se você mora em outra cidade na Alemanha, como é que tá a situação da sua cidade. E por último, teve uma vez que uma pessoa perguntou pra gente no Instagram onde que ela poderia ver filmes com legenda em português. Aí complica. Aí não vai ter, né, gente? Não tem porquê. Só se for passar, sei lá, na embaixada brasileira ou em algum evento cultural brasileiro. Fora isso, só em países de língua portuguesa. Não faz muito sentido isso. Portugal. Se bem que em Portugal eles dublam tudo também. Vai no cinema... Ixi, né? Bom, então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. A gente falou bastante. Vai ser um vídeo mais longo, porque eu sei que vocês querem isso, né? A gente tá sempre perguntando por aí o que é que vocês querem. E pelo jeito que vocês querem no YouTube, é vídeo longo. Então aqui temos um vídeo longo. Até o próximo vídeo longo. Tchau!